Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre quando pesquisa clínica dá errado. Nesse caso deu muito errado. Eu vou falar sobre o experimento de sífilis que aconteceu lá no Alabama, nos Estados Unidos, conhecido como o experimento de sífilis de Tuskegee. Bom, semana que vem eu vou começar um curso de pesquisa clínica lá no AC Camargo com os colegas meus e eu estava dando uma lida no livro teórico que fala sobre como desenhar uma pesquisa clínica, o que você deve fazer, o que não deve fazer. E o livro começa falando dos casos emblemáticos na história da medicina que deram muito errado, ou enfim, que de propósito deram muito errado no desenho do estudo e o que não deve se fazer. E um caso emblemático é o da talidomida, eu vou falar isso num outro vídeo, né? Aquela droga para mulheres grávidas que acabou gerando um monte de malformação. E tem esse caso que ocorreu no Alabama, na parte rural ali, e foi um experimento para ver como era a evolução da sífilis se ela não fosse tratada. Simplesmente não era oferecido nenhum tratamento para aqueles pacientes e era acompanhada a evolução para ver como a doença ia avançando e como o paciente ia deteriorando. Esse experimento ficou conhecido como o experimento de Tuskegee, que é uma universidade nos Estados Unidos, e contou com 400 pacientes que tinham sífilis, já tinham adquirido a sífilis, e 200 pacientes que não tinham, todos negros, todos pobres, todos da área rural, e que tinham muito pouco acesso, ou quase nada de acesso, à medicina. Enfim, era muito limitado, se é que tinha alguma coisa ali. Então era meio que o lugar ideal, porque não haveria interferência de outros medicamentos, para você fazer este experimento, que seria ver a evolução da doença sem ser tratada. O desenho original era deixar a doença correr solta por 6 meses a 1 ano e depois oferecer o tratamento. O estudo começou em 1932 e foi até 72, ou seja, ele durou aí 40 anos. Então não durou só 1 ano que era o planejado. Em troca da participação no estudo, a equipe lá, os médicos, enfermeiras, tal, eles davam em troca para o paciente, que era um voluntário, eles davam alguma refeição grátis, davam exames físicos, exames de sangue, exame de líquido, de graça, e eles prometiam e cumpriam com um enterro de graça, sendo que eles iam realizar a autópsia para ver como é que foi a evolução da sífilis. Não existia consentimento informado, então o paciente não sabia o que ele estava participando ou não, benefícios, malefícios, o que poderia acontecer, e muito pouco era dito para esses pacientes. Como eles eram de uma área muito rural, com pouca educação, eles não falavam que eles tinham sífilis, apenas falavam que eles tinham sangue ruim, que era um termo da região para várias doenças, entre elas sífilis, anemia, e, enfim, ficava o dito pelo não dito e simplesmente iam acompanhando esses pacientes. Até 1947 não existia um tratamento muito eficaz. Existiam alguns tratamentos que eram malemar, então assim, não teria tanto problema, né? Abre aspas, muitas, até 47. O problema de verdade, assim, onde a coisa se torna criminosíssima, é em 1947, porque 1947 é o ano depois da guerra que a penicilina já tinha sido usada e estabelece-se como padrão para tratamento da sífilis. Eles sabiam que poderia curar a sífilis e que já era um medicamento disponível, não era uma coisa assim de outro mundo. E eles impediram aqueles pacientes de receberem a penicilina. Não só não ofereceram, mas não criaram um braço-controle para metade tomar a penicilina, se é que existia alguma dúvida lá, poderiam ter feito isso. E tem relatos até que eles impediam aqueles pacientes de procurarem auxílio médico fora. Quando estavam sendo, enfim, selecionados para a guerra, alguns pacientes eram dispensados por ter sífilis e eram tratados com penicilina para depois se alistarem para a guerra. Parece que houve interferência até nisso, para eles não receberem o tratamento que estava disponível. Bom, desses 400 pacientes aí, 25 morreram de sífilis, mais de 100 aí tiveram sequelas, 40 esposas foram infectadas desses pacientes e 19 crianças nasceram com sífilis congênita, que é uma coisa terrível.
Bom, mas aí a forma como eu lembro da faculdade, como eu aprendi isso aí, foi que era assim, era um super grupo do mal, desses médicos do mal que tinham bolado esse estudo e tinham feito esse estudo de uma forma muito obscura, com dados sigilosos, e mantiveram isso em segredo, quase como se fosse assim aquele vilão de desenho animado, sabe? Assim, e assim que eu tinha na cabeça até então. E lendo agora no livro e pesquisando um pouco na internet, eu vi que não foi nada disso. Na verdade, primeiro, os dados eram públicos. Eles publicavam de tempos em tempos dados nas revistas científicas e, enfim, simplesmente publicavam. Falavam, nós estamos fazendo isso, o grupo é esse aqui e tal, nós estamos fazendo controle com pacientes saudáveis, não estamos tratando para ver como é que vai. Isso era publicado e estava disponível para quem quisesse procurar aquela informação. Tanto que existiu a carta de um médico falando, olha, eu não concordo com isso e nada aconteceu. Foi só em 72, quando saiu num jornal lá nos Estados Unidos, que aí realmente acabaram com o estudo, viram o que estava rolando e falaram, não dá. E aí, enfim, e aí todas as consequências disso. Mas era um estudo público, o CDC, que é o Center for Disease Control dos Estados Unidos, ele endossava o estudo. Em 1964, teve depois da Segunda Guerra, teve o que foi chamado da Declaração de Helsinki, em que quando você vai levar um paciente para alguma coisa, depois do que aconteceu na Segunda Guerra, tem que existir um consentimento informado. O paciente tem que saber o que está acontecendo com ele, os riscos, os benefícios, tem que estar mais ou menos explicado. Não tinha e o CDC endossou o estudo, falou, não, é importante para a gente ver como é que vai a evolução da doença. E mais que isso, o estudo foi feito em negros porque existia um racional por trás. Existia um estudo anterior a esse, em Oslo, na Suécia, estudando a evolução da sífilis em homens brancos. Eles achavam que em homens brancos a sífilis atacaria mais o cérebro, neurosífilis, e em negros o coração, doenças cardiovasculares. Então, assim, era um estudo conduzido por médicos bem formados, com racional por trás e que publicavam os seus resultados. Ou seja, se eu te contar só essa parte da história, tá tudo certo. Existe um belo racional por trás, é uma bela hipótese, vale a pena ser testada e ela é publicada. Então, assim, aquela coisa que eu tinha na cabeça de que era uma coisa obscura, totalmente assim, escondida, não é verdade. Então, assim, acho que serve para quebrar a ideia que eu tinha na cabeça, né? O que a gente geralmente tem, né, de filme, de que a pessoa do mal é totalmente do mal. Não, o mal pode vir de pessoas totalmente do bem, fazendo um estudo científico bem conduzido, enfim, reportando os seus dados, e por isso que é tão importante a ética médica em pesquisa. Quem tenta fazer um estudo hoje em dia sabe como é a burocracia para a gente conseguir a aprovação do comitê de ética, mudar uma vírgula lá no consentimento informado, enfim, isso é uma coisa muito, muito séria, porque, enfim, podem ocorrer consequências desastrosas como este estudo. Existe até, assim, pessoas que relatam que isso levou a população negra dos Estados Unidos a ter muita desconfiança do tratamento médico, do governo, podendo até explicar, de certa forma, a relutância de alguma parte da população negra dos Estados Unidos de receber vacina do Covid agora, na pandemia, já que ficou muito viva essa história de que eles foram usados como um rato de laboratório ali para ver o que acontecia com a doença, sem ética nenhuma. Então é isso aí, vou fazer um próximo vídeo sobre a talidomida semana que vem, mas é um caso aí bem emblemático de como a pesquisa clínica pode dar errado, e nesse caso deu super errado. Houve retratações depois, multas milionárias, o Bill Clinton pediu desculpa em nome do governo americano, mas enfim, o estrago foi feito. E, enfim, é um caso bem emblemático para a gente ter em mente, e que o mal pode ser causado por pessoas comuns. Até o próximo vídeo. Tchau!